A discriminação racial é uma realidade dolorosa que afeta profundamente as vidas das gerações. Pais que não sofrem com esse tipo de preconceito tendem a ter dúvidas de como abordar o assunto em casa. Já os que sabem muito bem o que é isso, precisam lidar desde cedo com a agressividade e os traumas que esses comportamentos trazem aos seus pequenos. O que fazer? E como fazer isso? Hoje vamos conversar sobre como podemos guiar as nossas crianças para um mundo mais justo e inclusivo. Eu estou aqui hoje com 3 representantes de um trabalho importante que precisa ser feito, mas eu quero que vocês se apresentem. Camila, bem-vinda. Obrigada, Bruna. Meu nome é Camila, eu sou advogada, eu trabalho no direito previdenciário e civil, né? Hoje eu estou como conselheira municipal afro, né? E eu também faço parte de 2 grupos, né? Do grupo Mulheres do Brasil, eu sou membro da Comissão da Igualdade Racial. E na OAB eu faço parte da Comissão dos Direitos Humanos e da Mulher Advogada. E é mãe? Isso, sou mãe da Sônia, que tem 3 aninhos, uma criança negra, né? Ela não é de pele retinta, mas ela é negra, né? E hoje eu tô sempre trabalhando com ela sobre esse tema, desde pequenininha, para ela se enxergar, né? Os espaços que ela pode estar alcançando. Bem-vinda. Obrigada. Doutora Cláudia Honora, bem-vinda. Muito obrigada, Bruna. Me fala um pouco sobre o seu trabalho, o que você tem feito. Eu advogo, né, em Lei Geral de Proteção de Dados, mas hoje eu estou à frente do Conselho Municipal Afro, eu estou presidente do Conselho Municipal Afro, e aí a gente, dentro do Conselho, trata todas essas diretrizes, inclusive quando a gente pensa na questão da infância, que é a base, né, onde se prepara essa criança para se tornar um adulto. E também estou líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, que também encabeça mais essas ações, mais esses projetos na busca, né, incessante pela igualdade racial. E não tem como não fazer parte de tudo isso e não fazer parte da Comissão de Direitos Humanos, né? Porque tudo isso está diretamente ligado à questão dos direitos humanos. Estou também membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui, dessa subseção de São José do Rio Preto. Bem-vinda. Muito obrigada. Ana Carolina, e você? O que você tem feito? A Ana tem um monte de projetos rolando por aí, eu quero que você conte um pouquinho pra gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, Bruna. Eu sempre falo que é uma mãe que sempre abre os caminhos para que as pessoas cheguem até aqui para poderem falar. As mães, elas dão voz pra gente, elas nos ensinam as direções. E eu queria agradecer minha mãe também por estar aqui nesse momento, porque ela me deu a vida e só eu sei tudo que ela passou para eu estar aqui hoje. Eu sou advogada, eu atuo na defesa do direito das pessoas com deficiência. Dentro da defesa do direito das pessoas com deficiência, eu trabalho muito sobre a questão da interseccionalidade. Inclusive tem um livro da doutora Carla Cotirene, uma mulher negra, que fala sobre interseccionalidade, é muito utilizado em outros livros de doutrinadores. E os meus projetos, o primeiro contato que eu tive assim, com um projeto dentro da OAB foi a OAB Vai Escola, que eu pude falar para as crianças de 5 a 6 anos sobre a questão da igualdade racial, e ensinar para elas, né, de forma lúdica, como que aconteceu, como que o nosso país ele se estruturou, trazendo questionamentos, perguntas e dinâmicas de debate, diálogos. Hoje também eu sou voluntária, dou aula de educação decolonial lá no projeto da Nação Valquírias, que me oportuniza também ter um compartilhamento com as crianças. A gente consegue acessar, né, as vivências delas e entender não só a vivência das crianças que estão lá, mas das mães, das mulheres, de quem trabalha lá, que em sua maioria são mulheres negras, né? A própria Amanda, que ela é a CEO do Instituto Valquírias, ela traz consigo essa vivência, né? Ela foi uma menina que morou na favela, que tem família, né? O pai dela é um homem negro. Então, são várias camadas, e quando a gente fala sobre esse assunto,
a gente fala também sobre direito. E eu faço parte também da Comissão de Igualdade Racial da OAB, de Direitos Humanos e da Mulher Advogada. Camila, vou começar com você. Falando especificamente sobre o preconceito racial e os prejuízos que ele traz para a vida, qual que é a sua maior dificuldade hoje? Olha, a minha maior dificuldade foi me enxergar, porque eu sou filha de casal interracial, né? Minha mãe é uma mulher branca e meu pai é um homem negro. Então, em alguns espaços, eu não era considerada negra, mas também não era considerada branca. Né? Foi até por muitos anos eu alisei meu cabelo para eu tentar me enquadrar dentro os meios onde os espaços que eu ocupava. E foi através do letramento racial, do estudo, que eu fui enxergando onde é que eu estava, porque eu estava num limbo ali. Hoje eu consigo entender que, apesar de eu ser uma mulher de pele negra, de pele clara, eu tenho os traços de negro, eu tenho o cabelo enrolado, eu tenho o nariz largo. E depois que eu fui mãe, que eu comecei a prestar mais atenção nisso. Porque aí agora a minha filha é negra e eu tenho que mostrar para ela tudo isso, né? Porque a família, tanto do pai dela como a minha, a gente é negro, né? Só que a gente vive a escola dela, por exemplo, apesar de ser uma escola municipal, a sala dela mesmo não tem negros de pele retinta, acho que tem uma ou duas crianças só. Só pra gente já começar fazendo esse trabalho, o que é pele retinta? Pele retinta é quando você é negro, a sua pele é preta escura, que nem a minha. Eu sou negra, de pele clara. Retinta é a Cláudia Honora. Entendi. É porque a gente precisa, né, esclarecer, trazer já esses conceitos. Tá. E lá na sala dela não tem? Na sala dela tem ela, né? E tem acho que mais dois, mas pele retinta mesmo, não tem. E quando você se tornou mãe, a sua visão então mudou? Sim. O que mudou dentro de você? Eu fiquei muito preocupada, porque a questão da violência mesmo, né? Porque antes de eu prestar atenção, estudar, ter um letramento racial, porque eu não tinha. Eu sabia que existia o racismo, eu tentava não reproduzir ele, mas eu nunca fui a fundo, né? Depois que eu fui mãe, eu comecei a prestar mais atenção nisso. Comecei, olha, agora você tem que... Primeiro, para começar, na hora que eu fui registrar ela. Já o meu ex-marido, eu falei assim, eu quero que eu vou pôr que ela é negra. Aí a moça, na hora que ela foi fazer a ficha lá no hospital, aí eu pus negra, né? Mas a sua filha não é negra. Eu falei assim, mas o pai e a mãe dela então agora ela nasceu, ela tá branquinha, né? Mas ela, ao decorrer, ela vai se tornar uma criança negra. Então ela tem que ter na certidão dela a cor dela, né? E foi ali que foi o primeiro atravessamento ali que eu tive, que eu comecei a prestar atenção. Eu falei assim, tem que prestar atenção, né? Aí na hora de fazer, ela ficou questionando um pouco, né, a enfermeira. Se ela não seria parda, por exemplo? Isso, ela falou assim, mas você não quer pôr parda? Eu falei, não, eu quero pôr negra. Aí o meu ex-marido até falou assim, Camila, põe pardo. Eu falei assim, não, a gente vai pôr a cor que ela é, né? Então, até mesmo as pessoas, na hora que você quer se autodeclarar, as pessoas também ficam te questionando, né? Então, ali foi o primeiro atravessamento que eu vi, aí me acendeu uma luz. Eu falei assim, eu preciso dentro de casa ter representatividade, né? Para ela, que foi aí que eu comecei a me aprofundar mais, a desenvolver mais projetos, estar mais dentro do assunto. Aí foi que eu entrei nas comissões do Mulheres do Brasil, até mesmo comecei a ocupar esses espaços, né, para eu poder ajudar a educar minha filha. O cabelo também? O cabelo também, porque eu usava cabelo liso, usei mais de 10 anos, né? A minha mãe tem cabelo liso, né? E a família da minha mãe é espanhola. Todo mundo tem cabelo liso e a família do meu pai é negra. Eu sempre convivi com a família mais do meu pai do que da minha mãe. Mas pela minha mãe ter cabelo liso e as minhas amigas da escola ter cabelo liso, na faculdade também, na minha faculdade tinha 2 pessoas negras e não era de pele retinta. Então ali eu fui me moldando, sabe? Eu não gostava do meu cabelo enrolado, armado.
E aí eu fui alisando, aí depois que ela nasceu, quando ela estava com 1 aninho, não foi o ano passado, com 2 anos eu comecei a fazer a transição. Então, ser mãe te provocou a voltar à sua origem? Sim. Que interessante. Claudionora, a gente tem a impressão que a discriminação racial é uma coisa do passado. Infelizmente, né? Mas a gente vê que é só uma impressão. Tô certa ou tô errada? Você tá certa, Bruna. Infelizmente, o seu raciocínio ele é coeso, porque por conta dessa sensação de que o racismo é uma questão que ficou lá no passado, que a sociedade fica muito confortável em permanecer reproduzindo esse racismo. Mas não tem como o racismo ter ficado no passado, porque nós estamos falando de 388 anos de escravização. Nós estamos falando de um país que constituiu a sua economia em cima de mão de obra escrava. Então, não é com 136 anos de abolição da escravização que nós vamos extirpar esse período, né, tão doloroso, tão ruim da nossa sociedade. O racismo ele se mantém. Ele se mantém e ele é diverso. E as pessoas costumam estar nessa condição de que o racismo está no passado, porque elas acreditam que o racismo é só aquele pejorativo, aquele que eu sempre falo sobre o exemplo do Vinícius Júnior, né? Assim como o grafite, outros jogadores. O futebol, querendo sim, querendo não, é uma televisão onde a gente se identifica, onde todo mundo tem aquele anseio de um dia ser jogador, então chama atenção. Então, quando acontece casos como o do Vinícius Júnior, aí as pessoas, nossa, verdade, tem o racismo. Mas ele fica assim, foi um fato isolado. Vinícius Júnior, o racismo ali na sua esfera pejorativa. Mas o que nos preocupa e o que a gente precisa se atentar é para o racismo na sua forma estrutural, é o racismo na sua forma institucional, o racismo recreativo, o racismo ambiental. Esses estão entre nós de forma imperceptível, que a gente não se incomoda ao chegar dentro de um banco, por exemplo, e ver que o seu gerente, e ver que o seu supervisor, o CEO daquele banco, são homens e mulheres brancas, na sua grande maioria homens. E ver que aquela pessoa que está ali na limpeza é uma mulher negra. Quase sempre. Na grande maioria. Então, mas isso daí é racismo? Sim. É o racismo institucional, é a permanência, é aquela coisa que se mantém dentro da nossa estrutura. A gente normalizar aquela mulher ali, inclusive. Porque se ela estiver sentada atrás de uma mesa, você chega nela e fala, eu quero falar com a gerente. Você nunca vai imaginar que ela é a gerente. Então, o racismo, muito ao contrário do que imagina, eu costumo até usar um exemplo muito clássico, que é os carros, né? Os carros, eles mudam de ano, eles mudam de modelo, eles mudam a cor, a robustez, a velocidade, mas eles continuam sendo carro. E o racismo também. Ele vai se moldando à medida em que a sociedade vai avançando, mas ele continua ali. E ele continua dessa forma, vamos dizer que meio que ele passa despercebido, né? Meio que transparente, vamos dizer assim. Mas ele não é, ele está ali. E ao contrário do que muitos imaginam, que falam, são fatos isolados, todo dia. Se você começar a acompanhar essas páginas, né, que trata da questão da negritude, da questão da igualdade racial e etc., você vai ver todo dia isso acontecendo. Pessoas sendo cerceadas por questões raciais. Né? Tem o seu direito de ir e vir cerceado. Teve aquele caso bem emblemático que foi o motoboy que foi entregar no Rio de Janeiro uma encomenda no prédio, e por ele não subir no prédio, a moradora chicoteou ele com uma chave, sim. E etc. Então você percebe essa sensação de que você está aqui para me servir, você tem que me servir. Então ele acontece, infelizmente, de várias maneiras, de várias formas, ele vai se trajando. Você já experimentou o racismo? Infelizmente, eu experimento todo dia, Bruna. Todo dia? Todo dia. O racismo... Mesmo uma advogada, doutora, ocupando as posições que você ocupa? Todo dia. Porque ele é dessa maneira, de maneira pejorativa, eu nunca, graças a Deus, eu nunca senti. Nunca fui xingada de macaca. Com agressividade? Não, dessa maneira não. Mas você chegar no balcão
do fórum e eles te perguntarem... E geralmente tem um vocabulário muito próprio, o advogado, assim como todas as profissões. Então, se eu chego a um balcão e falo que eu quero carga daquele processo, e aí eu estou falando, obviamente, da época em que os processos eram físicos, uma pessoa, vamos dizer, que não é advogado, que não atua no direito, jamais ela chegaria e falaria, eu quero carga desse processo. Então, se eu chego e eu falo que eu quero a carga daquele processo, ou seja, que eu quero o acesso àquele processo, eu estou falando de uma maneira técnica. Obviamente, você ou é o serventuário da justiça, ou você é um advogado, qualquer coisa nesse sentido. Mesmo assim, ele me questiona, mas a senhora é parte? E aí, no início da carreira, eu era advogada criminalista. Então, eu chegava num balcão, né, de uma vara criminal, e eles perguntavam, a senhora é parte? Então, quer dizer, se eu estou ali pedindo acesso a um processo, eu posso ser a mulher, né, daquele acusado, eu posso ser, de repente, a acusada de um crime, que eu estou falando de uma vara criminal, mas eu não posso ser advogada. Entendeu? Já teve várias situações que, no início da carreira, o meu acesso era impedido. Eu tinha, hoje não, hoje, na grande maioria, os fóruns têm catracas, você precisa se identificar, coisas que muito antes, qualquer coisa em torno da pandemia não era assim. O acesso era livre, depois de certo horário, depois das 12 horas, qualquer um acessava as galerias ali dos fóruns. E eu sempre era parada. Ah, mas você é o quê? Mas é documento, e etc. Então isso acontece todo dia. Em todos os lugares que eu vou, quanto menor a cidade, pior é, por incrível que pareça. Então eu sinto os reflexos do racismo até nos dias de hoje. Ao me sentar num restaurante, né, num restaurante considerado como de alto padrão, entendeu? Eu percebo os olhares. E isso não é uma coisa que está encalacrado na minha cabeça, não, é a realidade. Eles questionam, mas o que você está fazendo aí? Né? Na grande maioria em que eu vou acessar lugares, eles sempre tendem a acreditar que eu sou alguém subalterna, alguém dessa condição, sem nenhum demérito às pessoas que estão ali limpando, às pessoas que estão ali servindo. Não é isso. Sim. Mas é essa condição de sempre acreditar que essa mulher negra, no caso, ela tem que estar ali, naquele lugar de subserviência. Ela não poderia estar ali liderando, ela não poderia estar ali dirigindo. Então isso, a pergunta que você me fez, infelizmente eu tenho que te responder, é todo dia. Sinto muito por isso. Obrigado. E só o que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando, refletindo. Ana, as crianças não nascem preconceituosas, mas elas reproduzem o que elas veem. Onde você acha que está o maior problema hoje? O problema hoje está na representatividade. Eu sou uma mulher branca e eu vivi numa família branca. Meu pai, ele é japonês, a minha mãe, ela é uma mulher brasileira. E quando eu era criança, na casa da minha avó, eu assistia a um programa que falava assim: são as perguntas que movem o mundo, não as respostas. E na minha infância, eu tinha pessoas que cuidavam de mim, que eram as minhas babás, que eram mulheres negras. E elas eram pessoas que me humanizavam e me enxergavam como ser humano. Durante toda a minha vida, eu estudei numa escola particular. E quando eu estava na 3ª série, aconteceu uma situação de uma aluna negra, a primeira aluna negra, entrar na minha sala e ter reunião de pais e mestres e reunião das crianças, com 8 anos de idade, questionando se ela iria nos roubar. Por quê? Quando eu entrei em contato depois de adulta, tecnicamente com as leis e também com pessoas que escrevem, pessoas negras, intelectuais, tem um livro que chama Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que ela fala do pacto narcísico da branquitude. E a gente tem que entender que tanto eu quanto você, nós somos mulheres brancas, e quando eu falo a gente tem que entender, é um convite mesmo. Nós sempre fomos representadas. Sim. Nas novelas, nos jornais, as nossas professoras de universidade, nossas professoras da escola, as coordenadoras, nos lugares que a gente estava. A gente fala dentro do Pacto da Branquitude, né? As pessoas são a nossa imagem e semelhança.
Então, nós somos onipresentes. Todas as pessoas que estão ali em espaço de poder são brancas. É como se nós fôssemos também onisciente, aquela ideia do ego, que é uma construção social. Então, se o nosso país hoje, que é constituído por mais de 56% da população, é a maior parte negra, por que nós vemos tantas pessoas brancas em lugares de poder? Então, começou daí a minha busca, questionar, entender por que quando uma menina negra entrou na minha sala, formou todo aquele questionamento. Por que ao meu redor são todas as pessoas brancas e quando eram crianças negras ou pessoas negras, havia aquela discriminação, algo velado. As crianças não sabem nomear, mas elas sentem, né? As crianças elas não conseguem nomear o que é racismo, não conseguem nomear o que é inveja, não conseguem nomear o que é ciúme, mas elas sentem, e quem nomeia é o adulto. E se esse adulto, que na maior parte das vezes, que está em lugar de poder, é uma pessoa branca, que não nomeia o que é racismo, como que a gente vai fazer essa disruptura? E aí a sua sugestão é nomear desde pequeno, muito pequeno. Desde sempre. Mas nomear não só para criança, para si mesmo. Porque nós adultos também não nomeamos. Sim. É sempre um milindre, é sempre uma vitimização, é aquela ideia também, nossa, mas eu apanhei tanto, por que não bater também? Então tem toda uma vivência de violência, né? De todas as questões que tem no nosso país, a gente vive num país de violência, né? Principalmente para as crianças, porque os adultos tendem a reproduzir isso. Então, certa vez, uma moça que ela é educadora parental, ela postou que nós precisamos de uma aldeia para cuidar de uma criança. E nesse livro aqui, Ubuntu Todos os Dias, do Monji Ngomani, ele fala isso, e é um provérbio africano. E essa moça era branca. E eu falei assim para ela, adoro seu conteúdo, mas é importante nomear que se trata de um provérbio africano, porque as crianças negras, elas não têm representatividade. E porque quando é de uma pessoa negra falando, não tem referências. Por que não referenciar? Então começamos daí, vamos começar a referenciar. Se a gente pega alguma cultura que fala sobre algo que é o Ubuntu, eu sou porque nós somos, vamos nomear, é uma filosofia africana. Eu uso muito essa frase, eu sempre falo que é. E é importante, porque a gente percebe, eu sempre falo para a Clau, o povo que constituiu o nosso país, que veio de África, ele é um povo que ele não quer guerra, ele quer compartilhar, ele quer paz. Os povos originários, que eu falo muito também, eles querem paz, eles não querem guerra. Quem são os povos originários? Eu acho que é importante. Povos originários são os indígenas, né? Quando o Brasil ele se transformou violentamente uma colônia de exploração, e eu falo muito isso para as crianças. Eu pego um barquinho assim imaginário e falo assim, ó, aqui é Portugal e aqui é o Brasil. Portugal veio para cá achando que era Índia, por isso que os povos originários são chamados de índios, né? Na realidade, isso foi uma denominação do colonizador. Por que chamar de indígenas agora? Porque é a forma como eles se sentem melhor, eles não querem ser colonizados a vida inteira, ninguém quer. Isso é uma violência. Então, são povos originários e indígenas. Então, eles já estavam aqui. E eles não queriam mal para ninguém. Eles só queriam o quê? Poder sobreviver e cultuar a sua cultura, os seus deuses, vários deuses, né? Por meio da oralidade. Isso que a gente está fazendo aqui, em roda, é o que os povos originários, que os povos de África faziam. A questão da circularidade vem dessa ancestralidade, tanto dos povos africanos como dos indígenas. Então, isso é muito importante, essa sabedoria. Essa educação decolonial. Essa educação decolonial. Nego Bispo, que foi um quilombola, que é um filósofo, assim, que muita gente, a gente fala pensador, né? Muita gente estuda ele na academia, ele é um pensador decolonial. Ele fala sobre a perspectiva de quem foi colonizado, ele fala da circularidade, ele fala da importância da gente se comunicar, né? Já dizia Chacrinha, quem se comunica não se trumbica, né? E essa é a importância, os povos de África vêm para se comunicar. E não é nunca hierarquizado, é sempre numa roda, porque todo mundo vai se sentir à vontade para poder falar.
Vocês acham que as mídias sociais, a TV também fazem com que a gente perpetue esse preconceito? Sim. As escolas também falta preparo? Sim. Sem sombra de dúvidas. As escolas é o principal, né? É a base. Então, a escola ela tinha que ser a primeira a começar a estudar, né? E falar sobre os povos originários, que nem a Ana estava falando, para as crianças já crescerem sabendo, né? Porque eles só conta a história de Dom Pedro, já não do início, né? Pela metade. Então, eu acho que hoje a escola é fundamental. A minha mãe é professora e mesmo ela sendo professora, eu não tive acesso a isso. As escolas, elas têm leis para se basear, né? Para poder basear o estudo a partir da história afro-brasileira, da história do continente africano, mas as escolas também estão nessa estrutura, porque a gente encontra dificuldade, e aí é muito tranquilo de você pensar que essa dificuldade são os colégios particulares, quando na verdade não. A dificuldade é o colégio particular, é o colégio público, eles não trabalham essa lei ela é uma determinação legal federal. Qual que é a lei? 10.639. Então, nela prevê que esse estudo, que essa educação afro-brasileira, ela tem que ser ensinada ao longo de todo o ano. Mas não é o que acontece. O que a gente vê é ela pensar em discutir essa questão no dia 13 de maio, que na verdade para nós é mais uma data reflexiva, né? E o dia 20 de novembro. Então, como que essa escola não consegue preparar? Esse educador não está pronto. Esse diretor, essa direção não consegue entender que aquela escola precisa instituir a aplicação dessa lei. Não acontece. Isso não acontece aqui no nosso município, isso não acontece nos municípios que nos rodeiam. São poucos os que trabalham com a questão da lei. Então, essa criança que chega na escola, uma criança branca, uma criança negra, e aí essa criança branca ouve que a forma com que os descendentes de italianos vieram para cá, né, os descendentes europeus vieram para cá, então os italianos, os portugueses, né, os espanhóis, então eles têm, motivo de orgulho. A Camila ainda fala, recentemente a Camila estava tirando a cidadania dela espanhola, e na fila do consulado, eles falando, né, enaltecendo, não foi fácil para a gente chegar até aqui, mas chegamos, né, nós lutamos e deu tudo certo, e ela contando outro dia lá no escritório, né, e aí aquela criança negra, ela vai ouvir falar, quando fala da história dos povos africanos, ela vai ouvir falar o quê? Que o negro ele é escravizado, que ele é feio, que ele é ligado a tudo que é negativo, que ele é sujo. Isso é dentro das escolas, porque a figura, quando nós que estamos aqui, a gente reflete nas imagens dos nossos livros de história, o que era? Aquele negro acorrentado, né? Muitas das vezes em troncos, muitas das vezes com ferramentas, é a forma com que a gente é retratado nos livros, apanhando. E já os descendentes europeus são com os vestidos longos, coroas. Então, no imaginário dessa criança fica o quê? Aí uma criança que é fruto de casal interracial, como é o caso da Soninha, ela prefere, ela que tem esse benefício da pele ser um pouco mais clara, ela prefere se parecer com os descendentes europeus dela, que óbvio ela descende, ou com os descendentes africanos. Ela não quer, porque é dolorido, né? É dolorido você pensar que você estava naquele lugar, que seus descendentes estavam naqueles lugares, e é essa forma com que a sociedade vê. Então a escola tem uma responsabilidade fundamental para tornar esse adulto. Mas e esse adulto que está lá nas escolas? Né? Eles estão preparados? Eles estão formados? Como que é essa formação? Né? Porque as crianças a gente constrói. Então a gente vai construir esse conhecimento. Os adultos a gente tem que desconstruir para reconstruir. Então vamos agora, eu quero pedir direcionamento para vocês. Como é que a gente torna a nossa sociedade melhor? Como é que a gente educa as nossas crianças, as brancas e as negras? E nós, enquanto pais, como é que a gente lida com isso para poder transmitir isso para as nossas crianças? Eu sou a irmã mais velha de 6 irmãos. E eu tenho irmãos pequenos de 10, 15 e 8 anos.
Lá no Instituto Valquírias, eu li o livro da Lívia Santana Vaz e da Chiara Ramos, que chama Abayomi, O Reluzir dos Encontros Preciosos. Aqui elas falam sobre Ubuntu. Então, referenciar as crianças com as histórias delas. Elas não descendem de pessoas que foram escravizadas, elas descendem de reis e rainhas. Egito fica na África, as pirâmides foram feitas por pessoas negras. Já tem estudos que falam sobre Kemet, sobre esses estudos que se atualizam para escurecer os fatos. Porque a gente tende a embranquecer. Machado de Assis, por exemplo, foi embranquecido, ele era um homem negro. Então a gente aprende que Machado de Assis era branco, mas como assim? Ele era um homem negro. Cleópatra também era... Cleópatra também. Várias pessoas foram embranquecidas, né? Que foram trazidas... Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. E o que eu penso é o seguinte, como a doutora Cláudia Honora falou, as pessoas brancas, elas estão acostumadas a contar as histórias das pessoas negras. Então, quando eu chego no meu prédio, tem um quadro de cavalaria, que são rainhas e princesas brancas. E tem um quadro deplorável de pessoas negras moendo café, e são pessoas escravizadas. Eu sempre falo, e até parece um pouco pesado eu falar isso, mas a gente não banaliza, a gente não normaliza, por exemplo, quadros de pessoas que sofreram o genocídio judeu. Ninguém acha engraçado... Isso é crime. Exatamente. Ninguém acha engraçado ou contemplativo pessoas de pijama listrado trabalhando no Holocausto. Então, por que a gente normaliza as pessoas negras que foram escravizadas? Por que as novelas normalizaram tanto isso? Sinceramente, as novelas que a gente tem aqui é uma barbaridade, porque é a banalização do mal. É a gente normalizar o mal. Quando a gente normaliza o mal, é como se fosse melindre, porque já está enraizado na nossa cabeça que aquilo é normal, e não é normal. Não é apagar a história, mas a gente não precisa celebrar também isso. Celebrar isso não. A gente precisa, na verdade, refletir. Entender por que nós passamos por períodos tão nefastos como foi o período do Holocausto, como foi o período de escravização. Não tem como a gente avançar enquanto sociedade se a gente não observar esse grupo que são as crianças. Então, esses pais brancos, esses pais negros, eles precisam estar investidos de conhecimento, de letramento suficiente para fazer aquilo que você falou nos bastidores mesmo. Se a escola ela não apresenta essa diversidade, o que você está preparando? Você está preparando seu filho para o quê? Se nessa escola não tem negro, essa escola não tem gordo, essa escola não tem PCD, como que você vai formar um filho dentro de uma bolha acreditando que aquilo é o exemplo de questões corretas, é exemplo de certeza? Então, a primeira coisa que esse pai, que essa mãe precisa procurar saber é o que é desenvolvido nessa escola. Essa escola trabalha 10.639, essa escola, quais são os livros didáticos, como ela retrata os povos, os originários, os negros, os europeus, como que ela retrata. E nomear, foi o que a Ana Carolina falou. Quando eu falo referenciar, é nomear. Olha, o filho, nós tivemos um período muito triste da nossa vivência, onde pessoas negras foram submetidas à escravização, e isso reverbera até nos dias de hoje. A mãe está te explicando isso porque no dia da manhã você pode estudar com uma pessoa negra, você vai ver, não é que você pode, você vai ver às vezes um amiguinho seu sendo deixado de lado porque ele é negro. Você vai perceber que na festa junina, que nas celebrações, essa criança nunca tem o seu parzinho, porque todo mundo não reconhece ela nesses espaços, não acha ela bonita. E aí a mãe não quer que você faça parte desse grupo. A mãe quer que você acolha, que você conheça a história dele para você poder entender e respeitar. Porque essa criança branca que está ali, ela vai reproduzir, ela vai multiplicar esse conhecimento onde ela está. E muitas das vezes as crianças têm esse papel de mudar o inconsciente do pai e da mãe. A gente sabe disso. Nós somos essa criança que às vezes chegou, ô mãe, mas você jogou papel, casca de banana? Eu tenho certeza que a gente já cobrou nossos pais em algum momento. Mãe, você jogou casca de banana do lado de fora do carro, tá errado. E eles aprendem com aquilo. Então, é preparar essa base. Sabe uma coisa que eu observei, que eu fiquei bem feliz, que os lápis cor da pele mudaram, né?
Sim. Isso foi um avanço importantíssimo, que nem a Ana Carolina trouxe aqui esses livros. Por muito tempo, os lápis, o racismo é isso. Quando a gente fala, mas o racismo acabou, não. O racismo é você identificar num simples lápis de cor, que a cor de pele, ela direcionava um tom claro. Então, logo, cor de pele é claro. Então, logo, o que é bonito é o claro. O escuro é feio. O preto é negativo. Os livros, quando a gente estudou, nós não tínhamos livros de autores negros com artistas negros, com referências negras. Nós não tínhamos filmes. Eu não assisti um filme infantil. As minhas princesas, que eu tenho, as minhas bonecas, as minhas Barbies, eram loiras. Então, na minha imagem, eu nunca poderia ser princesa, porque as princesas eram loiras. Hoje não, a realidade mudou. E quando você provoca isso dentro das escolas, isso movimenta toda a estrutura. Porque você provoca dentro da escola, as indústrias audiovisuais começam a se questionar. Antigamente, a criancinha que estava lá precisa de modelo, né? Para tal propaganda da fralda e etc, né? Era branca. Então, hoje, quando você verifica que essa movimentação está acontecendo de ter modelos crianças negras, Uma né? pequena sereia negra. Uma pequena sereia negra, um filme da Disney, você fala, olha... E isso acontece por quê? Por conta dessa movimentação. Não, isso é muito importante, porque a Sônia, ela tem o cabelo enrolado e ela fala, mamãe, eu quero ir na escola com o cabelo da Moana. Né? A Moana tem o cabelo enrolado, solto. Tem uma referência. Uma referência. Então ela gosta, ela todo dia fala, mamãe, eu quero ir com o cabelo da Moana. Ela se enxerga. Ela se enxerga. É. E a questão da escola mesmo, onde a minha filha tá, eu perguntei, né, para a escola se eles trabalhavam essa lei, né? Aí eles falaram, as crianças da idade dela é muito novinha, para coisa. Eu falei, sim, não, mas tem várias formas, tem através de livros, de desenho, né? Eu falei, a gente passa, mas ainda não tem, porque ela é muito novinha. Então, a base ali, você acha que com 3 anos ela não entende? Entende. Você sabe o que é muito importante? E aí, isso, eu conversei com a gestão, falei assim, olha, a gente vai tentar, o ano que vem ela vai para a etapa. A gente vai tentar aprofundar, né? Mas é muito triste porque não tem, eles estão com 3 anos e não tem uma base ali. Ela poderia contar uma história, né? Poderia pôr livros, filmes, né? A minha filha assiste muito essas coisas. Eu gosto bastante que ela tenha essa representatividade. É muito importante, Bruna, essa roda que nem a Ana falou aqui, acontecer, porque a partir dela gera discussões, movimenta essa estrutura que eu falei. Por quê? As pessoas estão acostumadas a se ancorar naquele velho e novo discurso de eu não estou no meu lugar de fala. Uhum. E com isso ela sossega ali. Mas eu sou uma professora, eu sou branca, minha família é europeia, como que eu vou falar? Todos nós estamos no nosso lugar de fala. Nós partimos a partir daquele lugar onde a gente está mesmo. Então, se eu sou uma mulher branca, descendente de europeus e etc., eu preciso entender o porquê que aquela pessoa, que aquela classe esteve por tanto tempo invisibilizada. Você é professora, você é formadora, você é educadora. Você precisa ter esse conhecimento para você conseguir contemplar todos os alunos. Porque, de repente, você está numa sala onde as crianças sejam massivamente crianças brancas. Mas e quando você se deparar com uma criança de cabelo crespo, enrolado igual da Camila, que eu tenho certeza que foi em algum momento desse, lá da infância, da escola, onde a professora falou, seu cabelo está muito armado, senta lá atrás. Prende esse cabelo, senão vai dar piolho. Eu não tenho dúvida que ela passou por isso. Sim. Então, essa professora precisa estar preparada. Senta lá atrás? Eu ouvi isso e eu tenho certeza que você ouviu, né, Camila? Sim. E são as mesmas histórias mesmo, até hoje, conversando as mesmas histórias. E a professora, ela não tem aquele filtro de eu estou falando com uma criança de 5, de 6, de 7, 10, 12 anos. Ela fala isso. Eu ouvi isso. Senta lá atrás porque teu cabelo tá armado e tá atrapalhando as crianças. Cláudia Honora, você não pode vir mais com esse cabelo solto porque vai dar piolho e vai pegar em todas as crianças. Então, isso é o racismo. Eu ouvi isso ontem, inclusive, da professora ter falado pra criança no que dia ia dar de hoje. No cabelo dela, porque ela tinha um cabelo igual ao da Clau. Ela tem, né? E a professora falou que ia dar piolho. Não, a professora falou mesmo que ela vai com o cabelo dar solto, né? Falou, olha, prende. Eu falei assim, mas ela gosta, não, é porque tá calor, também tem muito piolho, né? Mas a culpa é da professora? Não.
é dessa estrutura. Porque, mais uma vez, eu sou uma pessoa branca. Qual que é o meu lugar de fala? De qual lugar meu discurso parte? E se a nossa sociedade ela não foi constituída em memória, e sim no apagamento da memória, porque quando a gente vai para a Alemanha, a gente tem lá vários tipos de memória que nos lembram de um passado nefasto para que ele não se repita mais. No entanto, aqui no Brasil não foi construído isso. Só que não foi construída essa memória. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse discurso de que a culpa é da estrutura, porque senão a pessoa também não se responsabiliza. E se você não se sentir provocado a se responsabilizar, você não se movimenta. Você ficar, mas a estrutura é assim. Então a gente sabe, porque tem muitos professores engajados e eles querem. E muitos desses professores acabam sendo esbarrados porque a escola fala, não, depois eu vou ter problema com os pais. Então aí entra a questão estrutural. Você sabe que eu me orgulho muito de algumas posturas que eu tenho em relação aos meus filhos, mas eu também reconheço alguns preconceitos que existem dentro da gente, né? Meus filhos mudaram de escola e a melhor amiga da Maia hoje é uma menina negra. E a mãe dela chamou a Maia para dormir na casa dela. Era a primeira vez. Maia nunca dormiu fora de casa, nem em casa de parente. Uma mãe negra, solo, só ela e a filha. E naquele primeiro momento eu falei, não, mas é muito nova para ela ir dormir. E aí eu comecei a refletir, mas por que eu tô pensando isso? Eu tô pensando isso porque eu tô realmente preocupada com a idade e ela vai dormir numa casa diferente, de uma outra cultura, ou eu tô pensando isso porque ela é negra? É esse questionamento. E aí, assim, não me envergonho de falar, de ter trazido isso pra consciência. Naquele momento eu precisava trazer isso pra consciência para falar, opa, pera lá. Você, tão estudada, tão aberta, tão diversa, você tá sendo preconceituosa. Mas o importante, Bruna, é se reconhecer nesse lugar. Porque quando você se reconhece... É incômodo. É o tal do incomodar. Você precisa se incomodar. Porque senão você não avança. Se pra você normalizar... não, mas é assim. Não é que eu tô pensando demais, não. Então isso te incomodou. E aonde você estiver, você vai multiplicar. Porque quando você fala isso, quem tá nos ouvindo vai se ver nesse lugar em algum momento. Eu também não deixei. E vai refletir. Eu não deixaria minha filha, mas por que eu não deixaria? Isso não pode mudar amanhã, não pode mudar depois, mas a semente tá ali. E uma hora foi importante. E uma hora aquilo vai incomodar, aí ela tá ao passo de falar, não, eu tenho que dar um basta nessa condição que eu tenho sustentado. Porque eu tô sustentando uma condição racial, eu tô racializando essa questão. No final das contas, nenhuma criança dormiu, porque, enfim, todo mundo achou que era muito novo e tal, mas foram pro aniversário, ficou sozinha lá e tudo mais, e foi tudo bem, foi tudo uma festa, mas aquilo brotou em mim. Eu falei, eu estou sendo preconceituosa e eu preciso observar. E é por isso que é importante a gente ter referência da nossa memória e trazer para nossa responsabilidade também. Porque o que eu gostaria de falar e fazer um convite para as pessoas é começar por nós. Começar por nós, que temos estado em lugares de poder, nós, pessoas brancas, racializarmos. Nós, pessoas brancas que estamos ocupando espaços de poder, começar a falar mais sobre esse tema, mas não só falar, agir, igual você está agindo. A gente poderia passar horas conversando, infelizmente a gente vai ter que ir finalizando, mas eu quero fazer uma última pergunta, né? Como a gente lida em situações com crianças que sofreram preconceito? A sua filha já sofreu algum preconceito? Como é que a gente lida e acolhe isso? Olha, a minha filha, ela não percebeu, mas ela já sofreu sim. Eu sempre chamei ela de pretinha desde quando ela nasceu, né? Porque ela é minha pretinha. Eu e o pai dela sempre chamou ela assim e sempre foi. Uma vez na escola eu estava em casa já conversando com ela, falei, vem aqui pretinha da mamãe. Ela, mamãe, eu não sou pretinha. Aí eu falei, por quê? Ela, não, mamãe, a professora falou que eu sou morena, que eu sou moreninha, que eu não sou pretinha. Ali, ela não percebeu, mas ela sofreu racismo. A escola tá tirando a identidade dela. E foi aí que eu comecei a ficar em cima da escola para saber por quê. Conversei com os professores dela, eles falaram que era uma forma carinhosa, mas não é uma forma, para mim, ao meu ver, não é uma forma carinhosa. Eu expliquei para ela, falei, Sossô, você não é morena, meu amor, você é preta, você é pretinha.
E a sua cor é linda, não tem problema nenhum em você ser negra. Como a gente chama uma criança negra? É a criança preta? Esse termo negro e preto, ele foi recentemente instituído pela ONU, né? Pelo IBGE. Então, na verdade, nós estamos sobre um guarda-chuva, né? E aí a gente trata como negro. Mas dentro desse guarda-chuva estão as pessoas pardas, as pessoas que se assemelham a Camila e as pessoas pretas, aquelas que têm a pele retinta, como é o meu caso. Então, no geral, eu posso tratar como negro, porque eu tô abarcando todo mundo. Mas aí vai mais dessa questão de identidade. Quando eu chego em algum lugar, eu me referencio como uma pessoa preta, porque eu sou uma pessoa de pele retinta. Mas se você falar a Cláudia Honora, uma pessoa negra, você tá dentro da... Então, para os nossos filhos. Filho, tem lá na sua turma, tem uma criança negra. Tá dentro, certo. tá jóia. Tem uma criança parda. Aí ele vai me perguntar qual que é a diferença. Aí já dá Você pra... consegue explicar partindo dessa premissa. E também acho que ter cuidado um pouco com as expressões que a gente usa, né, Ana? Acho Sim. que a gente estava falando um pouquinho. Criado mudo, meu passado negro. Livro negro. Denegrir. Ah, se você faz alguma coisa pra mim, eu vou te colocar no meu livro negro. E as pessoas costumam dizer, é importante falar dessas questões do vocabulário, que é sempre bom quando a gente fala, fazer convites, igual a Ana falou. Mas isso desde que o mundo é mundo a gente sempre falou livro negro, a gente sempre falou denegrir, criado mudo, mas a gente pode mudar, Pode. né? Livro negro a gente pode falar livro de advertência, né? Criado mudo a gente fala da mesinha de canto, porque o criado mudo era aquele escravizado que ficava ao lado da cama segurando a vela enquanto seu dono dormia, né? Seu senhor. E seu senhor. Então a gente tem formas de mudar esse vocabulário. Porque o vocabulário também é uma forma de você perpetuar o racismo, né? Então, serviço de preto. Ó, você fez um serviço de péssima qualidade, até porque serviço de preto tá lá as igrejas do Rio de Janeiro, as igrejas de Ouro Preto, que não deixa mentir. As pirâmides do Egito é serviço de qualidade. Então, se você tá me falando serviço de O preto, você ouro tá da Europa, né? Das igrejas da Inglaterra, de Portugal. Quando a gente vai lá visitar a Europa, todos aqueles ouros foram serviço de preto. são serviço de preto. Então, você tá me falando que o meu serviço é de qualidade. Eu acho que a gente tem muito a aprender, a gente tem muito que caminhar, mas pelo menos a gente está disposto. Muito obrigada, eu aprendi muito hoje, muito. Eu sou uma admiradora de vocês três, do trabalho que vocês fazem, da disposição em mudar essa sociedade. Muito obrigada. E eu queria te agradecer também por isso. Agradecer o convite. E a Camila também. Agradecer a Ana, né? E a gente que agradece porque essa movimentação que está acontecendo aqui e que reverbera para o mundo, não tenho dúvida, ela é muito importante. De certa maneira, nós estamos pavimentando o caminho daqueles que estão para vir. Sim. Nós seremos ancestrais daqueles que virão, né? E nós tivemos as pessoas que pavimentaram o caminho para que nós chegássemos até aqui. Então, é um convite a todos. Todos nós temos o nosso lugar de fala, é um convite a todos a trazer a questão da igualdade, né? Uma construção diária. Fazer essa construção diária. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada Bruna. a você. Ensinar as nossas crianças a rejeitar o preconceito é um compromisso diário de amor e respeito. Não somente com os outros, mas com a integridade dos nossos pequenos, guiando eles pelo melhor caminho que eles podem seguir. Juntos podemos formar uma geração mais consciente e acolhedora, que valoriza a diversidade e respeita a todos, independente de qualquer diferença. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Até o próximo Pod Clean.